Anarquismo, uma definição. De Piotr Kropotkin. Anarquismo, do grego, anarchos, contrário à autoridade, o nome dado a um princípio ou teoria de vida e conduta sob a qual a sociedade é concebida sem governo. A harmonia em tal sociedade sendo obtida, não pela submissão à lei, ou pela obediência a qualquer autoridade, mas por acordos livres concluídos entre os vários grupos, territoriais e profissionais, livremente constituídos em prol da produção e do consumo, como também para a satisfação da infinita variedade de necessidades e aspirações de um ser civilizado. Em uma sociedade desenvolvida nessas linhas, as associações voluntárias que já agora começam a cobrir todos os campos da atividade humana tomariam uma extensão ainda maior de modo a substituir o Estado em todas as suas funções. Elas representariam uma rede interligada, composta por uma infinita variedade de grupos e federações de todos os tamanhos e graus, locais, regionais, nacionais e internacionais temporários ou mais ou menos permanentes, para todos os propósitos possíveis: produção, consumo e troca, comunicações, arranjos sanitários, educação, proteção mútua, defesa do território, e assim por diante. E, por outro lado, para a satisfação de um número cada vez maior de necessidades científicas, artísticas, literárias e sociais. Além disso, tal sociedade não representaria nada imutável. Pelo contrário, como se observa na vida orgânica em geral, a harmonia resultaria, afirma-se, de um ajuste e reajuste de equilíbrio em constante mudança entre as multidões de forças e influências, e esse ajuste seria mais fácil de obter, visto que nenhuma das forças gozaria de proteção especial por parte do Estado. Se, argumenta-se, a sociedade fosse organizada com base nesses princípios, o homem não seria limitado no livre exercício de seus poderes no trabalho produtivo por um monopólio capitalista, mantido pelo Estado. Nem seria limitado no exercício de sua vontade pelo medo de punição ou pela obediência a indivíduos ou entidades metafísicas, que levam à depressão da iniciativa e à servilidade da mente. Ele seria guiado em suas ações por seu próprio entendimento, o que necessariamente traria a impressão de uma livre ação e reação entre seu próprio eu e as concepções éticas de seu entorno. O homem seria, assim, capaz de obter o pleno desenvolvimento de todas as suas faculdades, intelectuais, artísticas e morais, sem ser prejudicado pelo excesso de trabalho para os monopolistas, ou pela servilidade e inércia da mente da grande maioria. Ele seria, assim, capaz de alcançar a individualização plena, o que não é possível nem sob o atual sistema de individualismo, nem sob qualquer sistema de socialismo de Estado no chamado Volksstaat, Estado Popular. Os escritores anarquistas consideram, além disso, que sua concepção não é uma utopia, construída com base no método a priori, após alguns desideratos terem sido tomados como postulados. Ela deriva, sustentam eles, de uma análise de tendências já em ação, ainda que o socialismo de Estado possa encontrar um favor temporário entre os reformadores. O progresso das técnicas modernas, que simplificam maravilhosamente a produção de todos os bens essenciais à vida, o crescente espírito de independência e a rápida disseminação da livre iniciativa e do livre entendimento em todos os ramos de atividade, incluindo aqueles que antes eram considerados atribuição própria da Igreja e do Estado, reforçam constantemente a tendência à não governação. Quanto às suas concepções econômicas, os anarquistas, assim como todos os socialistas, dos quais constituem a ala esquerda, sustentam que o sistema atualmente predominante de propriedade privada da terra e nossa produção capitalista em prol do lucro representam um monopólio que contraria tanto os princípios da justiça quanto os ditames da utilidade. São o principal obstáculo que impede que os sucessos das técnicas modernas sejam postos a serviço de todos, de modo a produzir bem-estar geral. Os anarquistas consideram o sistema salarial e a produção capitalista, em conjunto, um obstáculo ao progresso. Mas também apontam que o Estado foi, e continua sendo, o principal instrumento para permitir que poucos monopolizem a terra e que os capitalistas se apropriem de uma parcela bastante desproporcional do excedente de produção acumulado anualmente. Consequentemente, ao mesmo tempo em que combatem a atual monopolização da terra e o capitalismo em geral, os anarquistas combatem com a mesma energia o Estado como principal suporte desse sistema. Não está ou aquela forma especial, mas o Estado como um todo,
seja uma monarquia ou mesmo uma república governada por meio de referendo. A organização estatal, tendo sido sempre, tanto na história antiga quanto na moderna, Império Macedônio, Império Romano, Estados europeus modernos construídos sobre as ruínas de cidades autônomas, um instrumento para o estabelecimento de monopólios em favor das minorias dominantes, não pode ser utilizada para a destruição desses monopólios. Os anarquistas consideram, portanto, que entregar ao Estado todas as principais fontes da vida econômica, a terra, as minas, as ferrovias, os bancos, os seguros e assim por diante, bem como a gestão de todos os principais ramos da indústria, além de todas as funções já acumuladas em suas mãos, educação, religiões apoiadas pelo Estado, defesa do território, etc., significaria criar um novo instrumento de tirania. O capitalismo de Estado apenas aumentaria os poderes da burocracia e do capitalismo. O verdadeiro progresso reside na direção da descentralização, tanto territorial quanto funcional, no desenvolvimento do espírito de iniciativa local e pessoal e da livre federação do simples ao composto, em vez da hierarquia atual do centro à periferia. Assim como a maioria dos socialistas, os anarquistas reconhecem que, como toda evolução na natureza, a lenta evolução da sociedade é seguida, de tempos em tempos, por períodos de evolução acelerada, chamados de revoluções, e acreditam que a era das revoluções ainda não terminou. Períodos de mudanças rápidas seguirão os períodos de evolução lenta, e esses períodos devem ser aproveitados, não para aumentar e ampliar os poderes do Estado, mas para reduzi-los, por meio da organização, em cada município ou comuna, de grupos locais de produtores e consumidores, bem como de federações regionais e, eventualmente, internacionais, desses grupos. Em virtude dos princípios acima, os anarquistas se recusam a fazer parte da atual organização estatal e a apoiá-la infundindo-lhe sangue novo. Eles não buscam constituir partidos políticos nos parlamentos, nem convidam os trabalhadores a constituírem partidos políticos. Consequentemente, desde a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1864 a 1866, eles se esforçam para promover suas ideias diretamente entre as organizações trabalhistas e induzir esses sindicatos a uma luta direta contra o capital, sem depositar sua fé na legislação parlamentar. O desenvolvimento histórico do anarquismo. A concepção de sociedade que acabamos de esboçar, e a tendência que é sua expressão dinâmica, sempre existiram na humanidade, em oposição à concepção e tendência hierárquicas dominantes. Ora uma, ora outra, prevalecendo em diferentes períodos da história. A primeira tendência devemos à evolução, pelas próprias massas, daquelas instituições, o clã, a comunidade aldeã, a guilda, a cidade medieval livre, por meio das quais as massas resistiram às invasões dos conquistadores e das minorias ávidas por poder. A mesma tendência afirmou-se com grande energia nos grandes movimentos religiosos da época medieval, especialmente nos primeiros movimentos da Reforma e seus precursores. Ao mesmo tempo, evidentemente encontrou sua expressão nos escritos de alguns pensadores, desde os tempos de Lao Tse, embora, devido à sua origem não escolástica e popular, obviamente tenha encontrado menos simpatia entre os estudiosos do que a tendência oposta. Como apontado pelo professor Adler em sua História do Socialismo e do Comunismo, Aristipo, 430 a.C., um dos fundadores da escola cirenaica, já ensinava que o sábio não deve abrir mão de sua liberdade em favor do Estado e, em resposta a uma pergunta de Sócrates, afirmou que não desejava pertencer nem à classe governante nem à governada. Tal atitude, contudo, parece ter sido ditada meramente por uma atitude epicurista em relação à vida das massas. O melhor expoente da filosofia anarquista na Grécia Antiga foi Zenão, 342-267 ou 270 a.C., de Creta, o fundador da filosofia estoica, que opôs distintamente sua concepção de uma comunidade livre sem governo à utopia estatal de Platão. Ele repudiou a onipotência do Estado, sua intervenção e arregimentação, e proclamou a soberania da lei moral do indivíduo, observando já que, enquanto o instinto necessário de autopreservação leva o homem ao egoísmo, a natureza forneceu um corretivo a ele, dotando-o de outro instinto, o da sociabilidade. Quando os homens forem razoáveis o suficiente para seguir seus instintos naturais, eles se unirão através das fronteiras e constituirão o cosmos.
Não precisarão de tribunais ou polícia, não terão templos nem culto público, e não usarão dinheiro. Presentes gratuitos tomarão o lugar das trocas. Infelizmente, os escritos de Zenão não chegaram até nós e são conhecidos apenas por meio de citações fragmentárias. Entretanto, o fato de suas palavras serem semelhantes às usadas atualmente mostra quão profundamente está arraigada a tendência da natureza humana da qual ele era o porta-voz. Na Idade Média, encontramos as mesmas visões sobre o Estado expressas pelo ilustre bispo de Alba, Marco Girolamo Vida, em seu primeiro diálogo, de Dignitate Republicae, Ferd. Cavalli, em Maine. Del Instituto Veneto, 13, Doutor e NYS, Researches in the History of Economics. Mas é especialmente em vários movimentos cristãos primitivos, começando no século IX na Armênia, e nas pregações dos primeiros hussitas, particularmente Shojeki, e dos primeiros anabatistas, especialmente Hans Dehn, confronte com Keller, um apóstolo dos anabatistas, que encontramos as mesmas ideias expressas com força, com ênfase especial, é claro, em seus aspectos morais. Rabelais e Fénelon, em suas utopias, também expressaram ideias semelhantes, e elas também eram correntes no século XVIII entre os enciclopedistas franceses, como se pode concluir de expressões distintas ocasionalmente encontradas nos escritos de Rousseau, desde o prefácio de Diderot à Viagem de Bougainville, e assim por diante. No entanto, com toda probabilidade, tais ideias não puderam ser desenvolvidas naquela época, devido à rigorosa censura da Igreja Católica Romana. Essas ideias encontraram sua expressão mais tarde, durante a Grande Revolução Francesa. Enquanto os jacobinos faziam tudo ao seu alcance para centralizar tudo nas mãos do governo, parece agora, a partir de documentos recentemente publicados, que as massas populares, em suas municipalidades e seções, realizaram um trabalho construtivo considerável. Apropriaram-se da eleição dos juízes, da organização de suprimentos e equipamentos para o exército, bem como para as grandes cidades, do trabalho para os desempregados, da gestão de instituições de caridade e assim por diante. Tentaram até estabelecer uma correspondência direta entre as 36.000 comunas da França por intermédio de uma junta especial, externa à Assembleia Nacional, confronte com Sigismund Lacroix, Actes de la Commune de Paris. Foi Godwin, em sua investigação sobre a justiça política, 2 vols, 1793, o primeiro a formular as concepções políticas e econômicas do anarquismo, embora não tenha dado esse nome às ideias desenvolvidas em sua notável obra. As leis, escreveu ele, não são produto da sabedoria de nossos ancestrais, são produto de suas paixões, timidez, ciúmes e ambição. O remédio que oferecem é pior do que os males que pretendem curar. Se, e somente se, todas as leis e tribunais fossem abolidos, e as decisões nas disputas emergentes fossem deixadas a homens razoáveis, escolhidos para esse fim, a verdadeira justiça se desenvolveria gradualmente. Quanto ao Estado, Godwin reivindicou francamente sua abolição. Uma sociedade, escreveu ele, pode perfeitamente existir sem qualquer governo. Apenas as comunidades devem ser pequenas e perfeitamente autônomas. Falando de propriedade, afirmou que os direitos de cada um a toda substância capaz de contribuir para o benefício de um ser humano devem ser regulados apenas pela justiça. A substância deve ir para aquele que mais a deseja. Sua conclusão foi o comunismo. Godwin, no entanto, não teve coragem de sustentar suas opiniões. Posteriormente, reescreveu inteiramente seu capítulo sobre propriedade e amenizou suas visões comunistas na segunda edição de Justiça Política, 1796. Proudhon foi o primeiro a usar, em 1840, o que é a propriedade, primeira memória, o nome de anarquia para se referir ao estado de sociedade sem governo. O nome anarquistas foi livremente aplicado durante a Revolução Francesa pelos girondinos aos revolucionários que não consideravam a tarefa da revolução cumprida com a derrubada de Luís XVI e insistiam na adoção de uma série de medidas econômicas, a abolição dos direitos feudais sem resgate, a devolução às comunidades aldeãs das terras comunais cercadas desde 1669, a limitação da propriedade fundiária a 120 acres, o imposto de renda progressivo, a Organização Nacional de Trocas com base em um valor justo, que já começava a se concretizar na prática,
e assim por diante. Proudhon defendia uma sociedade sem governo e usava a palavra anarquia para descrevê-la. Proudhon repudiava, como se sabe, todos os planos de comunismo, segundo os quais a humanidade seria levada a mosteiros ou quartéis comunistas, bem como todos os planos de socialismo estatal ou subsidiado pelo Estado, defendidos por Louis Blanc e os coletivistas. Quando proclamou em suas primeiras memórias sobre a propriedade que propriedade é roubo, referia-se apenas à propriedade em seu sentido atual, no direito romano, de direito de uso e abuso. Por outro lado, nos direitos de propriedade, entendidos no sentido limitado de posse, ele via melhor proteção contra as invasões do Estado. Ao mesmo tempo, não queria desapropriar violentamente os atuais proprietários de terras, moradias, minas, fábricas e assim por diante. Preferia atingir o mesmo objetivo tornando o capital incapaz de render juros, e ele propôs obter isso por meio de um banco nacional, baseado na confiança mútua de todos os envolvidos na produção, que concordariam em trocar entre si seus produtos pelo valor de custo, por meio de cheques trabalhistas representando as horas de trabalho necessárias para produzir cada mercadoria. Sob tal sistema, que Proudhon descreveu como mutualismo, todas as trocas de serviços seriam estritamente equivalentes. Além disso, tal banco seria capaz de emprestar dinheiro sem juros, cobrando apenas algo em torno de 1%, ou até menos, para cobrir os custos administrativos. Sendo assim, todos poderiam tomar emprestado o dinheiro necessário para comprar uma casa, ninguém concordaria em pagar mais um aluguel anual pelo uso dela. Uma liquidação social geral seria assim facilitada, sem expropriação violenta. O mesmo se aplicava a minas, ferrovias, fábricas e assim por diante. Em uma sociedade desse tipo, o Estado seria inútil. As principais relações entre os cidadãos seriam baseadas no livre acordo e reguladas pela mera contabilidade. As disputas poderiam ser resolvidas por arbitragem. Uma crítica penetrante ao Estado e a todas as formas possíveis de governo, e uma profunda compreensão de todos os problemas econômicos, eram características bem conhecidas da obra de Proudhon. Vale notar que o mutualismo francês teve seu precursor na Inglaterra, em William Thompson, que começou pelo mutualismo antes de se tornar comunista, e em seus seguidores John Gray, uma palestra sobre felicidade humana, 1825, o sistema social, 1831, e J. F. Bray, os erros do trabalho e o remédio do trabalho, 1839. Teve também seu precursor na América. Josiah Warren, nascido em 1798, confronte com W. Bailey, Josiah Warren, o primeiro anarquista americano, Boston, 1900, e pertencente à Nova Harmonia de Owen, considerava que o fracasso desse empreendimento se devia principalmente à supressão da individualidade e à falta de iniciativa e responsabilidade. Esses defeitos, ensinava ele, eram inerentes a todo esquema baseado na autoridade e na comunidade de bens. Ele defendia, portanto, a liberdade individual completa. Em 1827, ele abriu em Cincinnati uma pequena loja rural que foi a primeira loja de ações, e que as pessoas chamavam de loja de tempo, porque se baseava na troca de trabalho hora a hora por todos os tipos de produtos. Custo, o limite do preço e, consequentemente, sem juros, era o lema de sua loja e, mais tarde, de sua vila de ações, perto de Nova York, que ainda existia em 1865. A Casa da Ação do Sr. Keefe em Boston, fundada em 1855, também é digna de nota. Enquanto as ideias econômicas, e especialmente as de bancos mútuos, de Proudhon encontraram adeptos e até mesmo aplicação prática nos Estados Unidos, sua concepção política de anarquia encontrou pouco eco na França, onde o socialismo cristão de Lamennais e dos Fourieristas, e o socialismo de Estado de Louis Blanc e os seguidores de Saint-Simon, dominavam. Essas ideias encontraram, no entanto, algum apoio temporário entre os hegelianos de esquerda na Alemanha, Moses Hayes em 1843 e Karl Grue em 1845, que defendiam o anarquismo. Além disso, tendo o comunismo autoritário de Wilhelm Weitlin dado origem à oposição entre os trabalhadores suíços, Wilhelm Marr deu-lhe expressão na década de 1840. Por outro lado, o anarquismo individualista encontrou, também na Alemanha, sua expressão mais plena em Max Stirner, Caspar Schmitt, cujas obras notáveis,
o único e sua propriedade e artigos contribuídos para o jornal renano, permaneceram bastante esquecidas até serem trazidas à tona por John Henry Mackay. O professor Victor Bay, em uma introdução muito competente ao seu interessante livro Individualismo Anarquista, Max Stirner, 1904, demonstrou como o desenvolvimento da filosofia alemã de Kant a Hegel, e o absoluto de Schelling e o Geist de Hegel, necessariamente provocou, quando a revolta anti-hegeliana começou, a pregação do mesmo absoluto, no campo dos rebeldes. Isso foi feito por Stirner, que defendia não apenas uma revolta completa contra o Estado e contra a servidão que o comunismo autoritário imporia aos homens, mas também a plena libertação do indivíduo de todos os laços sociais e morais, a reabilitação do eu, a supremacia do indivíduo, o amoralismo completo e a associação dos egoístas. A conclusão final desse tipo de anarquismo individual foi indicada pelo professor Bay. Sustenta que o objetivo de toda civilização superior não é permitir que todos os membros da comunidade se desenvolvam de maneira normal, mas permitir que certos indivíduos mais bem dotados se desenvolvam plenamente, mesmo à custa da felicidade e da própria existência da massa da humanidade. Trata-se, portanto, de um retorno ao individualismo mais comum, defendido por todas as supostas minorias superiores, às quais, de fato, o homem deve, em sua história, precisamente o Estado e o resto, que esses individualistas combatem. Seu individualismo chega ao ponto de terminar na negação de seu próprio ponto de partida, para não mencionar a impossibilidade de o indivíduo atingir um desenvolvimento realmente pleno nas condições de opressão das massas pelas belas aristocracias. Seu desenvolvimento permaneceria unilateral. É por isso que essa direção de pensamento, não obstante sua defesa indubitavelmente correta e útil do pleno desenvolvimento de cada individualidade, encontra eco apenas em círculos artísticos e literários limitados. Anarquismo na Associação Internacional dos Trabalhadores. Como se sabe, seguiu-se uma depressão geral na propaganda de todas as facções do socialismo após a derrota da Revolta dos Trabalhadores de Paris em junho de 1848 e a queda da República. Toda a imprensa socialista foi silenciada durante o período de reação, que durou 20 anos. No entanto, até o pensamento anarquista começou a progredir, nomeadamente nos escritos de Belegarrique, Caio Orderoy e, especialmente, de Joseph Déjacque, Os Lazarianos, a Humanisfera, uma utopia anarco-comunista recentemente descoberta e republicada. O movimento socialista só renasceu depois de 1864, quando alguns trabalhadores franceses, todos mutualistas, reuniram-se em Londres durante a Exposição Universal com seguidores ingleses de Robert Owen e fundaram a Associação Internacional dos Trabalhadores. Essa associação desenvolveu-se muito rapidamente e adotou uma política de luta econômica direta contra o capitalismo, sem interferir na agitação político-parlamentar, política seguida até 1871. No entanto, após a Guerra Franco-Prussiana, quando a Associação Internacional foi proibida na França após a Revolta da Comuna, os trabalhadores alemães, que haviam recebido sufrágio masculino para as eleições para o recém-constituído Parlamento Imperial, insistiram em modificar as táticas da Internacional e começaram a construir um partido político social-democrata. Isso logo levou a uma divisão na Associação dos Trabalhadores, e as federações latinas, espanhola, italiana, belga e jurássica, a França não podia ser representada, constituíram entre si uma união federal que rompeu completamente com o Conselho Geral Marxista da Internacional. Dentro dessas federações, desenvolveu-se o que pode ser descrito como anarquismo moderno. Depois que os nomes federalistas e anti-autoritários foram usados por algum tempo por essas federações, o nome anarquistas, que seus adversários insistiam em aplicar a eles, prevaleceu e finalmente foi reivindicado. Bakunin logo se tornou o espírito líder entre essas federações latinas para o desenvolvimento dos princípios do anarquismo, o que ele fez em uma série de escritos, panfletos e cartas. Ele exigiu a abolição completa do Estado, que, ele escreveu, é um produto da religião, pertence a um estágio inferior de civilização, representa a negação da liberdade e estraga até mesmo aquilo que se compromete a fazer em prol do bem-estar geral. O Estado foi um mal historicamente necessário, mas sua extinção completa será, mais cedo ou mais tarde, igualmente necessária.
Repudiando toda legislação, mesmo quando emanada do sufrágio universal, Bakunin reivindicou para cada nação, cada região e cada comuna, plena autonomia, desde que não seja uma ameaça aos seus vizinhos, e plena independência para o indivíduo, acrescentando que alguém se torna realmente livre somente quando, e na proporção em que, todos os outros são livres. Federações livres de comunas constituiriam nações livres. Quanto às suas concepções econômicas, Bakunin descreveu-se, em comum com seus camaradas federalistas da Internacional, César de Paepy, James Guillaume, Schwitzgebel, um anarquista coletivista, não no sentido de Vidal e Pequeu na década de 1840, ou de seus modernos seguidores social-democratas, mas para expressar um estado de coisas em que todos os bens necessários à produção são propriedade comum dos grupos trabalhistas e das comunas livres, enquanto as formas de retribuição do trabalho, comunistas ou não, seriam definidas por cada grupo por si. A Revolução Social, cuja iminente aproximação foi prevista naquela época por todos os socialistas, seria o meio de dar vida às novas condições. As federações e seções jurássicas, espanholas e italianas da Associação Internacional dos Trabalhadores, assim como os grupos anarquistas francês, alemão e americano, foram, durante os anos seguintes, os principais centros do pensamento e da propaganda anarquista. Abstiveram-se de qualquer participação na política parlamentar e mantiveram sempre contato próximo com as organizações trabalhistas. No entanto, na segunda metade da década de 1880 e início da década de 1890, quando a influência dos anarquistas começou a ser sentida nas greves, nas manifestações de 1º de maio, onde promoveram a ideia de uma greve geral por uma jornada de 8 horas, e na propaganda antimilitarista no exército, processos violentos foram dirigidos contra eles, especialmente nos países latinos, incluindo tortura física no Castelo de Barcelona, e nos Estados Unidos, a execução de 5 anarquistas de Chicago em 1887. Contra esses processos, os anarquistas retaliaram com atos de violência que, por sua vez, foram seguidos por mais execuções vindas de cima e novos atos de vingança vindos de baixo. Isso criou no público em geral a impressão de que a violência é a substância do anarquismo, uma visão repudiada por seus apoiadores, que sustentam que, na realidade, a violência é recorrida por todas as partes na proporção em que sua ação aberta é obstruída pela repressão, e leis excepcionais as tornam ilegais. Confira Anarquismo e Indignação, por C.M. Wilson, e Relatório do Comitê Espanhol de Atrocidades, em Freedom Pamphlets. Uma história concisa do grande julgamento dos anarquistas de Chicago, por Gerlum, Nova York, 1886, Os Mártires de Chicago, Discursos, etc. O anarquismo continuou a se desenvolver, em parte na direção do mutualismo proudhoniano, mas principalmente como anarquismo comunista, ao qual uma terceira direção, o anarquismo cristão, foi adicionada por Leon Tolstói, e uma quarta, que pode ser atribuída como anarquismo literário, começou entre alguns escritores modernos proeminentes. As ideias de Proudhon, especialmente no que diz respeito ao sistema bancário mútuo, correspondendo às de Josiah Warren, encontraram um número considerável de seguidores nos Estados Unidos, criando uma grande escola, cujos principais escritores são Stephen Perlendrius, William Greene, Lysander Sponer, que começou a escrever em 1850 e cuja obra inacabada, Direito Natural, era cheia de promessas, e vários outros, cujos nomes podem ser encontrados na bibliografia da anarquia do Dr. Netlau. Uma posição de destaque entre os anarquistas individualistas nos Estados Unidos foi ocupada por Benjamin Tucker, cujo periódico Liberty foi lançado em 1881 e cujas concepções são uma combinação das de Proudhon com as de Herbert Spencer. Partindo da afirmação de que os anarquistas são egoístas, a rigor, e que todo grupo de indivíduos, seja uma liga secreta de algumas pessoas, ou o Congresso dos Estados Unidos, tem o direito de oprimir toda a humanidade, desde que tenha o poder para fazê-lo, que a liberdade igual para todos e a igualdade absoluta devem ser a lei, e que cada um cuide da sua própria vida. É a única lei moral do anarquismo. Tucker prossegue provando que uma aplicação geral e completa desses princípios seria benéfica e não ofereceria perigo, porque os poderes de cada indivíduo seriam limitados pelo exercício dos direitos iguais de todos os outros.
Ele ainda indicou, seguindo H. Spencer, a diferença que existe entre a usurpação dos direitos de alguém e a resistência a tal usurpação, entre dominação e defesa, a primeira sendo igualmente condenável, seja a invasão de um criminoso sobre um indivíduo, seja a invasão de um sobre todos os outros, ou de todos os outros sobre um, enquanto a resistência à invasão é defensável e necessária. Para sua autodefesa, tanto o cidadão quanto o grupo têm direito a qualquer violência, incluindo a pena de morte. A violência também é justificada para fazer cumprir o dever de manter um acordo. Tucker, portanto, segue Spencer e, como ele, abre, na opinião do presente escritor, o caminho para reconstituir sob o título de defesa todas as funções do Estado. Sua crítica ao Estado atual é muito perspicaz, e sua defesa dos direitos do indivíduo, muito poderosa. Quanto às suas visões econômicas, Benjamin Tucker segue Proudhon. O anarquismo individualista dos proudhonianos americanos encontra, no entanto, pouca simpatia entre as massas trabalhadoras. Aqueles que o professam, principalmente intelectuais, logo percebem que a individualização que tanto preconizam não é alcançável por esforços individuais, e ou abandonam as fileiras dos anarquistas e são impelidos ao individualismo liberal do economista clássico, ou se refugiam em uma espécie de amoralismo epicurista, ou teoria do super-homem, semelhante a de Stirner e Nietzsche. A grande maioria dos trabalhadores anarquistas prefere as ideias anarco-comunistas que gradualmente evoluíram a partir do coletivismo anarquista da Associação Internacional dos Trabalhadores. A essa direção pertencem, para citar apenas os expoentes mais conhecidos do anarquismo, Élisée Reclus, Jean Grave, Sébastien Faure, Émile Pouget na França, Enrico Malatesta e Covelli na Itália, Rua Mella a Lorenzo e os autores, em sua maioria desconhecidos, de muitos manifestos excelentes na Espanha, John Most entre os alemães, Spies, Parsons e seus seguidores nos Estados Unidos, e assim por diante, enquanto Domela Nieuwenhuis ocupa uma posição intermediária na Holanda. Os principais jornais anarquistas publicados desde 1880 também pertencem a essa corrente, enquanto vários anarquistas dessa corrente aderiram ao chamado movimento sindicalista, nome francês para o movimento operário apolítico, dedicado à luta direta contra o capitalismo, que ultimamente se tornou tão proeminente na Europa. Como membro da corrente anarco-comunista, o presente escritor se esforçou por muitos anos para desenvolver as seguintes ideias: mostrar a conexão íntima e lógica que existe entre a filosofia moderna das ciências naturais e o anarquismo, colocar o anarquismo em uma base científica pelo estudo das tendências que são aparentes agora na sociedade e podem indicar sua evolução futura, e elaborar as bases da ética anarquista. Quanto à substância do anarquismo em si, o objetivo de Kropotkin era provar que o comunismo, pelo menos parcial, tem mais chances de se estabelecer do que o coletivismo, especialmente em comunas que assumem a liderança, e que o comunismo livre, ou anarco-comunismo, é a única forma de comunismo que tem alguma chance de ser aceita em sociedades civilizadas. Comunismo e anarquia são, portanto, dois termos de evolução que se completam, um tornando o outro possível e aceitável. Ele tentou, além disso, indicar como, durante um período revolucionário, uma grande cidade, se seus habitantes aceitassem a ideia, poderia se organizar nos moldes do comunismo livre. A cidade garantindo a cada habitante moradia, alimentação e vestuário em uma extensão correspondente ao conforto agora disponível apenas para as classes médias, em troca de meio-dia ou 5 horas de trabalho, e como todas aquelas coisas que seriam consideradas luxos poderiam ser obtidas por qualquer um se ele se juntasse, durante a outra metade do dia, a todos os tipos de associações livres que buscam todos os objetivos possíveis, educacionais, literários, científicos, artísticos, esportivos e assim por diante. A fim de provar a primeira dessas afirmações, ele analisou as possibilidades da agricultura e do trabalho industrial, ambos combinados com o trabalho intelectual. E a fim de elucidar os principais fatores da evolução humana, ele analisou o papel desempenhado na história pelas agências construtivas populares de ajuda mútua e o papel histórico do Estado. Sem se autodenominar anarquista, Leon Tolstói, assim como seus predecessores nos movimentos religiosos populares dos séculos XV e XVI, Shojeki, Den e muitos outros, assumiu a posição anarquista em relação ao Estado e aos direitos de propriedade,
deduzindo suas conclusões do espírito geral dos ensinamentos do Cristo e dos ditames necessários da razão. Com toda a força de seu talento, ele fez, especialmente em O Reino de Deus está em Vós, uma crítica contundente à Igreja, ao Estado e à lei em geral, e especialmente às atuais leis de propriedade. Ele descreve o Estado como a dominação dos perversos, apoiada pela força bruta. Ladrões, diz ele, são muito menos perigosos do que um governo bem organizado. Ele faz uma crítica perspicaz aos preconceitos que circulam atualmente a respeito dos benefícios conferidos aos homens pela Igreja, pelo Estado e pela distribuição de propriedade existente, e dos ensinamentos do Cristo deduz a regra da não resistência e a condenação absoluta de todas as guerras. Seus argumentos religiosos, no entanto, combinam tão bem com argumentos emprestados de uma observação imparcial dos males presentes, que as partes anarquistas de suas obras atraem tanto o leitor religioso quanto o não religioso. Seria impossível representar aqui, em um breve esboço, a penetração, por um lado, das ideias anarquistas na literatura moderna e, por outro, a influência que as ideias libertárias dos melhores escritores contemporâneos exerceram sobre o desenvolvimento do anarquismo. Deve-se consultar os 10 grandes volumes do suplemento literário do jornal La Révolte, posteriormente, o Temps Nouveaux, que contém reproduções de obras de centenas de autores modernos que expressam ideias anarquistas, para perceber quão intimamente o anarquismo está ligado a todo o movimento intelectual de nossa época. Liberdade de J. S. Mill, Indivíduo versus Estado de Spencer, Moralidade sem obrigação ou sanção de Mark Guial, e La Morale, L'Art et la Religion de Fouillée, As obras de Multatuli, e Douvis Decker, Arte e Revolução de Richard Wagner, As obras de Nietzsche, Emerson, W. Lloyd Garrison, Torial, Alexander Herzen, Edward Carpenter e assim por diante. E no domínio da ficção, os dramas de Ibsen, a poesia de Walt Whitman, Guerra e Paz de Tolstói, Paris e Le Travail de Zola, as últimas obras de Merezovsky e uma infinidade de obras de autores menos conhecidos estão cheios de ideias que mostram quão intimamente o anarquismo está entrelaçado com o trabalho que está acontecendo no pensamento moderno na mesma direção da emancipação do homem dos laços do Estado, bem como daqueles do capitalismo.